Bom, então é o seguinte, para hoje eu preparei um timbre, tá? Para a gente utilizar aí o conhecimento que a gente pegou de acordes, tá? Dos últimos 2 vídeos aí. Ok? Se vocês não assistiram ainda esses vídeos, dá uma conferida lá que tá bem legal. Ok? Então, ó, basicamente o timbre vai ser esse aqui, ó. Bastante ambiência, certo? Ó. Certo? Tudo montado somente na G3N, ok? Não tem pedal por fora, não tem nada, ok? Tudo sendo ligado aqui diretamente nela. Eu vou começar aqui desabilitando tudo, tá? E vou explicar passo a passo, porque se você não tiver a pedaleira G3N ou não for nenhuma outra pedaleira parecida com essa aqui, você ainda consegue montar o timbre, ok? Já que eu vou explicar mais ou menos aqui qual foi a ideia, tá? Então, eu vou começar aqui pelo compressor. Guitarra limpa, estou utilizando uma Telecaster, ok? Certo? Tá bem limpo. Sendo ligado no amplificador direto, tá? Tá tudo flat no amplificador. Certo? Estou utilizando aqui captador do braço, certo? Então, basicamente aqui a gente vai começar pela compressão. Por que eu coloquei o compressor, né? Não mexi em nada do compressor, ok? Porque a configuração que vem dele já é suficiente, tá? O compressor para mim aqui ele está servindo mais para segurar um pouquinho mais o som, dar mais sustain, ok? Ó, você percebe que ele perde um pouco das notas mais altas, né? Vou tirar ele, ó. Com ele nivela bastante, né? E dá aquela comprimidazinha básica, tá? Então o compressor não mexe em nada. Depois eu venho aqui pro TS Drive, tá? Nele aqui o que eu fiz? Eu coloquei 6 de ganho, tá? Por que tão pouco ganho? O que justifica ele aí? Eu quero uma saturaçãozinha bem de leve, tá? Ó, ele vai saturar bem pouco. Dinâmica é o que vai mandar, certo? Se eu tocar mais fraquinho, tá? Então, dinâmica manda aqui na saturação, tá? Lembrando que quando eu comprimo, automaticamente eu perco um pouco dessa dinâmica, né? Então, meio que ele ficou uniforme aí o som, ok? Mas ainda assim, se eu caprichar um pouco mais... Aqui eu tenho um timbrezinho até legal para um groovezinho, tá? Se eu quiser. Depois, o que eu fiz, né? O volume, isso é relativo, né? Eu abaixo ele bastante. Eu não costumo deixar os volumes aqui muito altos, não, tá? Porque eu sempre sofro um pouco com a saturação quando der muito volume no amplificador, certo? Então, para evitar uma saturação muito elevada e também eu não preciso trabalhar um volume muito alto, né? Ainda mais que eu estou aqui dentro do meu quartinho, tá? Depois eu vim aqui para o delay, ok? Deixa eu já entrar para o delay aqui. No delay eu coloquei cocheia pontuada, tá? E coloquei aqui o tap tempo, eu posso marcar no tempo da música, né? Digamos que esteja assim, tá? Então aqui eu estou com o delay. O importante é que esteja no tempo da música batendo certinho lá. Tail, para quem não sabe o que é o tail, é quando você desabilita o efeito, né? Ele continua, ok? É para isso que serve. O feedback é a quantidade de vezes que vai repetir, né? Como eu falo sempre, eu costumo colocar no máximo umas 3 repetições. Pode ser que você tenha necessidade de colocar mais, ok? Eu coloco no máximo umas 3, para mim já é suficiente. A quarta já é bem baixinha. O mix, se você quiser dar mais mix, pode até dar. Eu gosto dessa forma, porque ele não vai embolar muito o som para mim, tá?
posso estar tocando, certo? Eu não gosto que ele sobreponha a minha guitarra. Geralmente quando a gente trabalha na coxinha pontuada, a gente acentua um pouquinho mais. O delay como está aqui, se não tivesse coxinha pontuada, eu não ia deixar ele nesse volume tão alto, tá? Porque eu não gosto que embole com a guitarra, digamos, a guitarra principal, não embole com a repetição, tá? Então eu abaixaria bastante aí. Só que como eu estou trabalhando uma coisa aqui bem clean, né? Poucas notas. Eu acho que até fica legal, ok? Então tá aqui a explicação do delay. Eu poderia, se fosse, por exemplo, menos nota ainda, eu poderia aumentar um pouquinho mais. Que ele já vai embolar o primeiro acorde com o segundo. Quando tem passagem rápida, eu evito o delay muito alto. Se tem passagem mais lenta, se for tipo só uma notinha, certo? Ainda dá pra enrolar aí um bocadinho aí, tá? Mas eu não gosto tão alto. Vou baixar aqui, nem lembro onde é que tava. Assim tá bom, ok? Depois eu venho aqui pro reverb. Tá? O grande lance aqui é não extrapolar efeitos, né? Você vê que eu usei o mínimo de recursos das coisas aí. Optei bastante pela guitarra o mais limpo possível, tá? Digamos, o mais, como é que eu posso dizer? O menos poluído, ok? Então aqui está o lance, ó. O que eu fiz no reverb? O reverb, isso aqui é tipo um atraso no início do efeito, tá? Assim que eu tocar, se eu tiver com muito atraso, ele vai entrar só depois, ó. Ele demora um pouco para aparecer, eu gosto de fazer ele aparecer assim que eu tocar. Então ele já instantâneo, ele vai aparecer aqui para mim. Tail é a mesma coisa, né? O tail é quando eu desligo o efeito, ó. Ele continua. Se eu deixar com o tail off, morreu, ok? Então o tail é para ficar a cauda aí depois que a gente acabar de tocar. O mix eu não coloco tão alto, tá? Que é aquele lance, é para não deixar a minha guitarra muito escondida. Se eu colocar muito mix, quase que eu não escuto a minha guitarra, tá? A ideia não é essa. Se for, por exemplo, fazer uma basezinha enquanto está ministrando, até fica legal com o mix um pouquinho mais alto, tá? Que você faz uma ambiênciazinha bem mais interessante, né? Tá? Mas eu não gosto dele tão altão assim, certo? Aqui tá bacana, certo? O decay é o quanto vai ficar longo, né? A cauda. Ó. Quando a gente está nesses lances mais worship, etc., a gente precisa de uma cauda mais longa, né? Eu coloquei o HD Hall justamente por causa disso, tá? Eu tenho uma cauda um pouquinho melhor, tá? Um pouquinho mais longa. Então, eu posso pensar que, geralmente, a minha regulagem do decay e do mix, tanto do delay quanto do reverb, é um raciocínio semelhante. Se eu tenho frases em que eu preciso fazer trocas mais rápidas, tá? Digamos, eu tenho, por exemplo, aqui. Se eu for trocar isso muito rápido e colocar muita cauda na minha ambiência, o que vai acontecer? Vai embolar muito esses acordes, tá? Então, digamos, é inversamente proporcional. Quanto mais rápido for a minha troca, menos cauda. Quanto mais lento for, maior pode ser a cauda, ok? Basicamente é esse raciocínio que eu usei aí para montar esse timbre, tá? Esse timbre fica legal também se vocês quiserem tirar o TS Drive e colocar um chorus, tá? Fica bem interessante. Não montei chorus porque a ideia desse vídeo aqui é somente o timbre para tocar o lancezinho que eu passei, ok? Então basicamente é isso, tá aí. Quero pedir aí, se você está gostando do conteúdo, tá gostando de ter vídeo diário aí, vai me mandando sugestão, eu tenho visto algumas sugestões aí, ok? Então eu vou anotando tudo aqui e vou lançando conforme eu for achando que vale a pena para vocês.
Beleza? Grande abraço então. Se não for inscrito, se inscreve. Tá? Se quiser conhecer um pouquinho mais sobre as aulas, tem aí no primeiro comentário, ok? O meu WhatsApp, entre em contato comigo aí, ok? Grande abraço, até o próximo vídeo então.